A de regulamentação, gente, tem a finalidade de informar ao usuário das condições, proibições, obrigações ou restrições do uso da via. Suas mensagens são imperativas obrigatórias. O seu desrespeito constitui infração. Gente, o que me fez decorar na minha época, essa daqui, eu coloquei isso aqui na cabeça, ó. Obrigatória. Pare, é para parar, não é para olhar. Vire à direita, vire à esquerda. Proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Se você não fizer o que ela fala, ou fizer o contrário do que ela fala, né, proibido virar à esquerda, você vira. Proibido virar à direita, você vira. Está mandando você virar à esquerda e você vira à direita. Você vai cometer uma infração, tá? Então, ela te obriga a fazer aquilo ali. Não é um negócio que você pensar, será que eu faço? Não, é aquilo e pronto, certo? Então, não tem dúvida. Eu coloquei na minha cabeça, quando eu aprendi, o fato da obrigação. Outra referência que eu usei, gente, o vermelho, né? Vermelho, ó. O vermelho é aquele negócio igual o semáforo, né? Fechou, vermelho. Então, é como se ela fosse, assim, de pressão, né? Brava, eu não sei, de tensão. Eu falo para minha filha, filha, diz que... Olha como é a coisa na cabeça da gente, né? Tudo tem um porquê, gente. Eu duvido que ele colocou esse vermelho aí sem um motivo justificado. Mas é igual as cores, eu falando para minha filha que as cores têm relação com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro associa. Então, por exemplo, o McDonald's é amarelo e vermelho, porque diz que as cores amarela e vermelha fazem a gente ver, não sei o que acontece com o nosso cérebro lá, que dá vontade de comer, né? Então, nesse caso, eu vejo as placas vermelhas da regulamentação como algo assim bravo, né, sério, que eu tenho que obedecer, entendeu? Não algo brando, tranquilo, algo mais, né, que eu tenho que prestar mais atenção. Entenderam? Eu usei essa forma aí na minha mente para me conseguir decorar qual que era a de regulamentação. Beleza? Então, ela é de obrigatoriedade. Se vocês prestarem atenção, a gente vai olhar aí das coisas, ela vai falar certinho. Mas assim, ó. Temos lá, parada obrigatória, dê a preferência. As duas são formatos diferentes. Por quê? Para que essas placas sejam vistas de trás, por trás, tá? Então, se tem uma placa de pare ali, e eu estou vindo aqui, a placa de pare está para outra rua, eu consigo vir e ver a placa de pare lá. Porque daí não tem placa de pare para mim. Será que eu vou ou será que eu vou? Aí eu vejo, tem a placa de pare lá, pela foto eu sei que é a placa de pare pelo formato. Então, daí eu sigo porque eu sei que o outro tem que parar. Mesma coisa tem a preferência. Eu vi que o outro tem a minha preferência, porque pela placa mesmo visto de trás dá para saber. Então, ele é que tem que parar e eu sigo, tá? Gente, eu não vou ler todas essas letrinhas que estão aqui embaixo, porque elas também são muito repetitivas, tá? Vou ler mais o título e algumas que precisar explicar, daí eu leio a parte de baixo, beleza? Então, vamos lá. Parada obrigatória. Pare. Gente, essa R1, na prova, vai estar assim, tá? Ó, toda. Não vai estar só o número. Não precisa decorar esse número, tá? Decorem o desenho só, tá? E o que ela significa. Normalmente, na minha época, quando eu fiz a prova, ele colocava essa placa e pedia para a gente falar qual que era o nome. Aí estava lá nas alternativas. Alternativa A, pare. B, parada obrigatória. C, parada de urgência. D, alguma coisa assim. Então, se a gente colocava lá pare, estava errado, porque o nome da placa era parada obrigatória, não é pare. Pare é o que está escrito na placa, porque o nome dela é parada obrigatória, tá? E aí vem o que eles dizem que ela é, né? Assinala ao condutor que deve parar o veículo antes de entrar ou cruzar a via. Deve parar, tá vendo? Ele não está falando assim, se precisar. Deve, tem que parar, tá? Na parada obrigatória. No dê a preferência, triângulo, quer dizer o quê? O triângulo de ponta cabeça, né, gente? Significa o quê? Que você tem que dar a preferência para o outro. Eu já tive aluno, gente, chegar na placa de dê a preferência e o aluno querer passar direto e eu frear. Daí o aluno, eu falei assim, tá vindo o carro não, você tem que parar a placa. Dê a preferência, você tem que dar a preferência quando vir o veículo. Eu achei que era o outro que tinha que dar preferência para mim. Eu falei, não, a placa está virada para você, né? A placa está assim, ó, de frente para você. É como se ela falasse com você. Fulano, dê a preferência. Né? E aí você para o carro para dar preferência para outra vez. Não está vindo o carro, eu tenho que parar? Não, o fato de dar preferência não. Olha lá. Afinal, a condutora a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo se necessário,
Então, se vir um outro veículo, sim, você para, porque o outro vai passar, vai entrar no veículo. Não está vindo outro, eu não preciso, eu só reduzo, olho, e aí eu fico em frente, não preciso parar totalmente o veículo. Diferente da parada obrigatória, que eu tenho que parar o veículo. Gente, isso é uma coisa que você tem que chegar na prática sabendo. Quando eu paro e quando eu só olho e vejo, não vem ninguém, eu continuo, tá? Parada obrigatória, você vai parar. Se vir outro veículo cruzando no sentido contrário, alguma coisa assim, aí você vai parar. Se não, não. Tá bom? Eu ia falar outra coisa que eu esqueci, fugiu agora. Era sobre pare. Não lembro agora. Parada obrigatória, parada obrigatória, parada obrigatória da pista. Nossa, estava na minha cabeça. Eu segui lendo aqui. Não vou lembrar. Sentido proibido. Olha lá. Assinala ao condutor a proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. Então, tudo que tiver cortado, gente, vocês vão perceber que está escrito aqui, ó, proibido. Proibição, 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 né? Proibido, proibido. Então, não muda muita coisa de uma para outra, tá? Gente, fica aí a plaquinha lá. E ele perguntar, a placa de regulamentação de advertência, o que você tem que prestar atenção? Nessa letrinha aqui, ó. Quando é de regulamentação, tá R1, R2, R3, R4, R5, R6, já ajuda você a lembrar que ela é regulamentação. Se você vê uma placa vermelha e fica, nossa, essa placa de regulamentação é de advertência. Tem um R nela, é regulamentação. Na de advertência, que são as amarelinhas, vai ter um A, aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A de advertência, tá? Uma forma de vocês lembrar, se na hora você não lembrar o nome, certo? Lembre que o nome dela começa com R. Vai ter as alternativas, você escolhe a alternativa lá, né? Que vai tentar associar, e aí, conforme você está com o R, na hora que você lê, você vai lembrar, tá? Então, ó, sentido proibido. Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar à esquerda, proibido retornar à direita, proibido estacionar e estacionamento regulamentado. Assinala o condutor que é permitido o estacionamento do veículo onde houver essa placa aqui, tá? Proibido parar e estacionar. Assinala o condutor que é proibido parar e estacionamento de veículo. Gente, então existe a placa proibido estacionar e existe a placa proibido parar e estacionar. Não existe placa, gente, proibido só parar, tá? Ou ela é proibido parar e estacionar, porque estacionar demora mais, ou ela é só proibida estacionar, querendo dizer que a parada para embarque de passageiro é permitida, tá bom? Ou um ou outro, não vai ter proibido parar somente. Proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa de pista ou trânsito da esquerda para a direita, proibido mudar de faixa de pista do trânsito da direita para a esquerda. Gente, uma dica. Não em todas, mas em quase todas tem essa situaçãozinha aqui, ó, do Azinho e do Bzinho. Então, algumas, é porque tem uma situação aí que confunde, mas a maioria delas você pode usar isso como uma dica, tá? Quando tiver assim, ó, proibido mudar da parte da pista de trânsito da esquerda para a direita e aqui da direita para a esquerda. O que mudou? O lado só, direita e esquerda, tá? O que pode ajudar vocês? Esse Azinho e esse Bzinho. Quando tem o A, significa direita. Não. Quando tem o B, é direita. Quando tem o A, é esquerda, tá? Então, quando falar proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda, ó, A, da esquerda para a direita. Quando tem o B, da direita para a esquerda. Aqui também, gente, ó, proibido virar para a esquerda, tem o A. Proibido virar para a direita, tem o B. Proibido retornar à esquerda, A. Proibido retornar à direita, B. Tá? Então, ajuda um pouquinho também no caso se você confundir esse negócio que vem da direita e vem da esquerda. Certo? Proibido trânsito de caminhões, proibido trânsito de veículos automotores, proibido trânsito de veículos de tração animal, proibido trânsito de bicicleta, proibido trânsito de tratores e máquinas de obra, peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo, comprimento máximo permitido, velocidade máxima permitida. Gente, essa placa, velocidade máxima permitida, significa que você não pode andar acima dessa velocidade. Porém, você não precisa andar nela, no limite, tá?
Essa é a velocidade máxima permitida. Então, eu não posso andar acima dessa velocidade. Porém, eu posso andar até metade dessa velocidade. Então, eu posso andar até 40. Abaixo de 40 eu já não posso. Então, eu posso andar a 50, posso andar a 60, de acordo com a minha habilidade, né? E com o meu estado no momento, o veículo, o chuva, o tempo e tudo mais. Beleza? Proibido acionar buzina ou sinais sonoros. Alfândega, essa alfândega todo mundo confunde muito. A alfândega, gente, normalmente vai estar em vias, rodovias federais, onde for divisões de estados, né, de estados, não, de país, né, divisões de país, alguma coisa assim. E aí é parada obrigatória, tá? Então assinala ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária onde a parada é obrigatória. Todos eles têm que parar, carro, moto, caminhão, todos, tá? Não é só de carga, certo? Mas é muito difícil lembrar tudo isso. Então, se eu conseguir lembrar só que esse desenho significa alfândega, já ajuda, tá? E aí é o quê? Tem uma repartição funerária, um pedágio, um comando, uma parada, aí tem que parar a documentação e tal, e depois segue tudo, beleza? Uso obrigatório de corrente. Esse uso obrigatório de corrente caiu na prova de uma aluna minha, ela falou que caiu, e aí ela não conseguia lembrar o que significava, o que era esse desenho, gente. É uma roda com corrente, tá? Normalmente eles usam isso aqui em locais onde é barro, onde, assim, quem mora em área urbana, às vezes eu nunca precisei disso. Mas às vezes não tem barro, às vezes a gente vê até em filmes, quando é no gelo, né, que eles põem esse negócio na roda para poder não ficar derrapando, tá bom? Então, assinala o condutor do veículo, a partir do ponto sinalizado, é obrigatório o uso de correntes atreladas das rodas do veículo. Essa obrigação se refere ao par de rodas motrizes, ou seja, quando é tração dianteira, vai pôr a corrente na roda dianteira. Quando é tração traseira, na roda traseira. Quando é tração nas quatro rodas, eu colocaria nas quatro. É isso que ele quer dizer aqui. Conserve-se à direita, sentido de circulação da via ou pista. Passagem obrigatória. Normalmente, essa de passagem obrigatória assinala o condutor do veículo, existência de obstáculo, e que a passagem obrigatória é feita de direita ou direita e esquerda do mesmo. Então, tem um lugar aí na parte da represa, a gente fica a parte da represa, o São José, próximo onde a gente precisa da baliza. Eu sempre fui, eu acho que é nem da parte da represa. Mas tem uma bifurcação, né? Eu estou vindo, a rua faz isso. Só que eu vou e aqui os carros vêm, então fica contramão para mim pela esquerda. Então eu tenho que vir na direita e depois eu posso virar para a esquerda. E aí tem uma placa dessa, tá? E aí significa o quê? Que é para onde você deve ir, porque tem um obstáculo, aí você tem que desviar. Eu queria achar qual que é o nome daquela rua. Deixa eu ver umas coisas aqui, gente. Rua Olívio Boa. Deixa eu ver se eu consigo achar para mostrar para vocês. Quem é daí da Hortolândia, Parque da Represa, quem está tirando a habilitação aí na Hortolândia, às vezes o pessoal da Retiro, às vezes vai também, tá? Então, quem está tirando a habilitação aí, acaba, às vezes, acaba, às vezes, passando por essa rua, tá? Então, aí eu quero que vocês... Vou mostrar para vocês onde é aqui, só para vocês conhecerem. Quando que é utilizado quando tem um obstáculo, tá? Aqui, gente, é o local para a gente dar aula, ó. Aí, quem é da Hortolândia, né? Da Vila Hortolândia, tá bom? Aqui para cá, nas Gertrudes, eu não cheguei a ver, não. É uma situação dessa. Mas, às vezes, o pessoal da Retiro vem dar aula aqui também. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês essa situação. E já teve várias vezes eu estar com o aluno aqui, o aluno não sabia para onde ir. Eu falo, olha a placa, olha lá, gente, ó. Ó a placa aqui, tá vendo? Significa o quê? Tem uma pracinha aqui no meio. Aqui a faixa do meio, gente, ó, ela é amarela, consegue ver? Então, se ela é amarela, significa o quê, ó? Que eu não posso ir aqui. Que eu tenho que vir pela direita. Eu preciso da seta? Não, eu daria seta se eu fosse entrar aqui, ó. Se eu não for entrar aqui, eu não preciso da seta. É só eu vir reto e descer aqui. Aí, quando eu estou descendo, se lá embaixo eu for para a direita ou para a esquerda, eu dou seta. Mas aqui o aluno já tem que saber que ele não pode vir aqui desse lado, tá? E aonde que ele vai andar? Ele vai andar aqui, ó. Ele não pode vir aqui fazer isso, tá? Porque tem uma placa aqui, ó.
Tá vendo? Ela está mostrando para onde eu vou, onde eu tenho que ir. Certo? Deu para entender bem, né? Opa, peraí. Passagem obrigatória, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita, mesma coisa, ó. Siga em frente, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita, deixando a faixa da esquerda livre, né? Assinala ao condutor de ônibus, caminhões e veículos grandes, porte obrigação de circular pela faixa da direita, ou mais à direita, para deixar da esquerda livre para os veículos mais rápidos, né? Duplo sentido de circulação. Gente, essa placa aqui, às vezes, a pessoa entende que é sentido único. Não, gente. Não existe uma sinalização para sentido único, tá? Ou ela é sentido duplo, igual está aqui, ou ela só é siga em frente, porque não tem outro lugar para você ir. Só dá para você seguir em frente. Certo? Agora, o duplo sentido de circulação é essa aqui que vai e vem. Não significa que nessa placa só vai. Pode ser que nessa placa também venha carro, tá? Mas você que está indo não tem opção de ir para outro lugar. Você só pode ir lá. Então, ele está seguindo em frente. Está na condução do veículo. A obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de ir reto. Não que essa rua só vá, se não venha carro. Ela vem também. Certo? Não existe uma placa para sentido único. Né? Dessa daqui, não. Existe uma outra lá na frente, mas é diferente. Essa aqui assinala, né, duplo sentido de circulação e essa siga em frente. Cuidado com polícia. Proibir o trânsito de pedestre. Pedestre ande pela esquerda, pedestre ande pela direita. Circulação exclusiva de ônibus. Cuidado com confundir isso aqui com parada de ônibus, né? Ponto de ônibus. Tá? Essa aqui é relacionada à circulação na via. Sentido de circulação da rotatória. Assinala o condutor do veículo da obrigatoriedade de movimento de sentido anti-horário na rotatória. Porém, eu mesmo nunca vi uma rotatória no sentido horário. Eu nunca vi você entrar na rotatória pela esquerda. Normalmente você entra na rotatória justamente pela direita mesmo. Eu não me lembro aqui em Jundiaí uma rotatória que você entra pelo outro lado. Se alguém conheceu uma aí, me fale qual que é, que eu vou olhar para ver se é novidade para mim. Circulação exclusiva de bicicleta. Ciclista transite pela esquerda, ciclista transite pela direita. Ciclista à esquerda, pedestre à direita, pedestre à esquerda, ciclista à direita. Circulação compartilhada de ciclista e pedestre. Proibido o trânsito de motocicleta, motonetas e ciclomotores. Proibido o trânsito de ônibus. Tá? Circulação exclusiva de caminhão. Trânsito proibido a carros de mão. Informações complementares. Sempre necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, características de uso de veículo, condições de estacionamento e além de outros. Deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto. Então, está lá, ó. Proibido estacionar com a setinha de início. Proibido estacionar com término. Então, da onde está a plaquinha de início? Até você encontrar uma placa escrito término, é proibido estacionar. Táxi. Estacionamento regulamentado de táxi. Caminhões e ônibus obrigatórios na parte da direita. Só ônibus nessa faixa, que está a seta apontada, tá? E estacionamento proibido de estacionar, segunda a sexta, das 7 às 8, e carga e descarga permitida de segunda a sexta, das 7 às 9, das 10 às 8, certo? Não se admite acrescentar informações complementares para os sinais R1 e R2, parada obrigatória, e dê a preferência. Beleza, gente? Então, placa de regulamentação. Elas são obrigatórias. Elas são normalmente na hora, você tem que seguir elas, tá? São vermelhas e pretas, brancas, vermelhas e pretas, né? E sempre vai ter um R aqui, ó, tá? Um R na frente. Beleza? É uma forma de você tentar lembrar da placa de regulamentação. Agora a gente vem com a placa de advertência. Olha a diferença, né? Quando você vê um amarelo, não parece ser mais tranquilo do que quando você vê um monte de vermelho? Eu não sei, para mim o vermelho é mais agressivo. Então, por isso, é uma forma fácil de eu conseguir decorar quando era uma placa de advertência ou de regulamentação, né? Já o amarelo é mais brando, né? Então, o amarelo é o quê? É a advertência, é aviso. Tem a finalidade de alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas
indicando a sua natureza, né? Então, ele está te dando um alerta, um aviso. Se você observar, todas as placas de advertência vai ter como explicação adiante. Adiante, 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 adiante. Ou seja, o que na placa de regulamentação você tem que fazer ali, agora, naquele momento, pode, não pode, vira, não vira, proibido ou permitido. Aqui não. Aqui é a frente. Por um exemplo, se você vê uma placa de pare vermelha, você tem que parar. E se você vê uma placa de pare amarela, você tem que parar? Não necessariamente, Por quê? porque ela não é obrigatória, ela está te avisando que está acontecendo alguma coisa e você tem que reduzir, não necessariamente parar. Então, na verdade, na placa amarela você não tem que parar. Ela está avisando, na verdade, o quê? Que tem uma parada obrigatória que você vai ter que parar adiante, não ali. Não porque está acontecendo alguma coisa, porque normalmente ela comunica uma parada obrigatória à frente. Então, é para você ficar ciente, ó, mais para frente. Mais para frente vai ter uma parada obrigatória. Deu para entender, gente? Nossa, o filho está louco. Sim. Entendeu? Então, a parada obrigatória amarela não é uma parada obrigatória, você não tem que parar. Ela está avisando que vai ter uma parada obrigatória à frente. Fique esperto. E lá na frente você vai ter que parar. É isso, tá? Então, as placas amarelas, elas estão avisando alguma coisa adiante, alguma coisa que vai ter lá na frente, uma obra, uma curva, um pare, uma rotatória, um dê a preferência, uma lombada, sei lá, qualquer coisa que seja. A amarela é de aviso, tá? Não de pare agora, nesse momento, entendeu? Beleza, então vamos lá. Como eu disse, as placas têm esse Azinho e esse Bzinho que ajudam um pouquinho, tá? Então tá lá, curva direita, curva esquerda, vira esquerda, acentuada esquerda, acentuada direita. Então preste atenção nesse A e nesse Bzinho que pode ajudar vocês na hora, tá? Então vamos lá. Curva acentuada à esquerda, A1, A. Acentuada. Por que a gente diz acentuada, gente? Porque ela vira mesmo. Eu estou indo reto, de repente eu viro. É acentuada, bem virado mesmo, tá? Tá? Então, essa e essa são acentuadas. Curvas acentuadas, à esquerda ou à direita. Curva à esquerda. Então, você percebe que ela não é acentuada, é só uma curvinha. Eu estou vindo, depois eu continuo, e assim vai. Não é de uma vez, tá bom? Então, curva à esquerda, curva à direita. Pista sinuosa. O que ela quer dizer sinuosa, gente? Quando é mais de duas curvas, pode-se dizer, tá? Adverte o condutor do veículo na existência de 3 ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo primeira à esquerda. Professor, agora ficou difícil. Qual que é a pista à esquerda ou à direita? Por esse azinho aqui vai te ajudar. Essa é uma placa que cai no simulado toda hora. Quem estiver fazendo simulado já viu essa placa várias vezes. Às vezes você faz um simulado, ela está lá, daqui a pouco você faz o outro, você acabou de fazer, você vai fazer o outro, ela cai de novo. Tá? Então, é uma placa bem repetitiva. Ela cai, às vezes, de duas formas, tá? Tem duas perguntas diferentes para essa mesma placa. Uma, realmente, perguntando o que ela é aqui, né? Você vai dizer lá, pista sinuosa à esquerda. E tem uma outra, que agora me fugiu, como que é a pergunta dessa placa. Mas tem uma outra que é a mesma placa, a mesma coisa, você fica até achando que é a mesma pergunta, e na verdade a pergunta muda. Tá? Agora eu não me lembro certinho, mas eu sei porque eu estava até fazendo, e eu falei, nossa, eu de novo a mesma placa, a mesma pergunta? Quando eu fui ver, não era a mesma, era diferente a pergunta, tá? Era a mesma placa, mas a pergunta diferente do que a outra estava perguntando. Beleza? Presta atenção nessa placa. Então, o que ajuda você a lembrar se é direita e esquerda? O Azinho, ó. Azinho, Bzinho, tá? Pista sinuosa, é mais de duas curvas. Então, uma, duas, três, vai, né, fazendo isso. Certo? Três. Sinuosa, à direita e à esquerda. Curva acentuada em S à esquerda. Olha lá, ela é acentuada porque ela vai, volta e vai de novo. E S porque, olha lá, forma um S, né? Tá bom? Então, é acentuada porque é bem curva
E S porque esquerda e depois direita de novo. Duas curvas juntas, né? Adverte quando vem a existência de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas, formando um S. Curva acentuada em S é a direita e a esquerda. Curva em S é a esquerda. Olha lá, agora vai mais suave, né? Não tem aquela acentuada assim, né? Adverte quando vem a existência de duas curvas horizontais sucessivas, formando horizontais. Ela não dá aquela quebrada, certo? Curva em S, lá, de novo, à direita. Cruzamento de via. Então, agora tem os cruzamentos. Cruzamentos são interseções, né, gente? Cruzamento de via. Diverte o condutor do veículo existente diante de um cruzamento de duas vias em nível. Então, um carro vem aqui e um carro vem aqui. Ou aqui, tá? Cruzamento. Não é nada de ambulância e de hospital isso aqui, gente. Então, você pode confundir. Via lateral à esquerda. Eu estou vindo e viro à esquerda. Gente, na placa, procure ver a placa sempre quando você vier aqui embaixo, tá? Então, eu venho daqui e viro à direita. Eu venho daqui e viro à esquerda. Eu venho daqui e escolho se eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu venho daqui e vou para a direita ou para a esquerda, se for permitido, né? A bifurcação isso. Então, tá lá. Via lateral à esquerda diverte o condutor do veículo existente diante de uma via lateral à esquerda. Mesma coisa à direita. Interseção em T adverte o condutor do veículo existente diante de uma interseção em T. Tem uma pergunta sobre isso na prova, tá? E aí você tem que responder lá se a preferência do veículo que cruza, certo? Você vai estar vindo aqui e tem que dar preferência para quem está passando aqui. Por quê? Porque a sua rua acabou. Se você continuar vindo, está batendo um muro aqui, ó. Tá? É uma rua aqui e você está vindo, acabou a sua. Você vai bater no muro que está aqui do lado, certo? Então, a sua via acabou. Você tem que parar aqui, esperar o carro que está cruzando para depois você entrar, seja para a direita ou para a esquerda, onde for permitido. Mas a preferência é de quem cruza. Tem uma pergunta sobre isso na prova. Bifurcação em Y adverte controle desde a existência diante de uma bifurcação em Y. A rua abre, né? Pode vir para os dois lados, ou se tiver a sinalização aqui, igual aquela que eu mostrei. Só vai para a direita porque vem um outro carro da esquerda. Entroncamento oblíquo à esquerda. Adverte o controle do veículo da existência diante de um entroncamento oblíquo, né? Eu estou indo e eu posso sair. Eu estou indo, né? Tal. Trocamento oblíquo à direita. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Eu estou vindo, viro para a esquerda. Ou vou e entro à direita, se eu preferir, né? Adverte o controle do veículo da existência diante de junções sucessivas contrárias, estando a primeira via lateral à esquerda. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Intersecções circular. A mesma coisa que a gente viu lá em regulamentação, temos aqui em advertência também. Porém, lá, ele quer dizer que a circulação, né, que tem uma via, né, um cruzamento com, né, circulação de sentido anti-horário. Aqui adverte o controle dele tem que estar diante de uma interseção em si, uma rota própria, na qual a circulação é feita no sentido anti-horário. Então, essa aqui vai ter antes, depois vai ter a vermelha na hora de chegar na rota própria, né? Confluência esquerda. Adverte o condutor do veículo de existência diante da confluência de uma via esquerda. Então, eu estou vindo e pode ser que venha um outro carro daqui, ó, tá? Do lado, certo? Tipo, quando eu estou na Anguera e entro para na Anguera, ou país, sei lá. Confluência direita. Semáforo à frente, ó lá. Adverte o condutor de existência diante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Parada obrigatória. Para na obrigatória? Não. Adverte o condutor do veículo de existência adiante de um sinal R1. Parada obrigatória. Que esse é que você tem que parar. Bonde. Adverte o condutor do veículo da existência diante de cruzamento ou circulação de bonde. Pista irregular. Adverte o condutor do veículo da existência diante de um trecho de pista irregular, né? Buracos, configurações. Ou às vezes tem até uma elevações assim, né? Saliência ou lombada, adverte contra a existência diante de uma saliência ou lombada, ondulação transversal sobre o pavimento e rolamento. Depressão, declives acentuados, aclives acentuados, descidas ou subidas, muito índices, né? Estreitamento de pista. Então, a pista está normal, depois, quando você volta na faixa, fica só as luzes meio, alguma coisa assim, né? Fica mais estreito.
estreitamento de pista à esquerda, estreitamento de pista à direita, alargamento de pista à esquerda, alargamento de pista à direita. Essa é uma situação, gente, que pode confundir vocês no negócio do azinho e bezinho que eu falei. Nessa situação, você não consegue usar esse raciocínio, tá? Porque quando vem estreitamento de pista ao centro, aqui ela já vem com A. Então, deveria estar essa aqui, né? À esquerda. Estreitamento de pista, B, deveria ser a direita, e a direita está aqui. Então, nessa situação aqui, não dá para você usar esse azinho e bezinho. Se você dá para usar o azinho e bezinho, é quando para vira direita, vira esquerda, curva em F, curva em acentuado, não sei o que lá. Aí sim, aqui já não dá, porque tem vários, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5 A21, né? A21, A, B, C, D e E, certo? Estreitamento de pista direita, alargamento de pista esquerda, alargamento de pista direita. Ponte estreita, ponte móvel, esse desenho aqui é como se fosse água, né? Tá? Um espaço de barco embaixo. Obra, adversos do lado da via, interferência devido à existência de obras adiante. Gente, normalmente as placas de obras elas são laranja, tá? Às vezes tem o mesmo formato da advertência, porém, elas são laranja. Mão dupla, adiante, olha lá, né? Ele não avisa que é mão única ali, ele avisa mão dupla, adverso controle do veículo, da existência diante de alterações em sentido único, da circulação dupla. O que tem aqui, gente, ó, é essa daqui que tem relacionada a sentido único, tá? Ó, sentido único, você vai, né, vai passar numa rodal, então só entra, não sai carro daquela rua. Você vê isso aqui no início da rua, né? Hoje eu estou vindo, eu quero virar à direita, tem essa plaquinha, então eu entro e ninguém sai, certo? Já no sentido duplo, entra e sai. Então, o condutor do veículo, quando o sentido de circulação da via, adverso controle do veículo, quando o sentido da circulação da via. Área de desmoronamento, pista escorregadia, projeção de cascalho, trânsito de bicicleta. Ciclista, né? Passagem sinalizada de ciclista, trânsito compartilhado por ciclista e pedestre, trânsito de trator ou máquina agrícola, trânsito de pedestre, passagem sinalizada de pedestre. Então, o que muda desse aqui para esse? A passagem, né? A faixa de pedestre, tá bom? A área de escolar, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Passagem sinalizada de escolar. E ali só a área de escolar. Criança, né? Essa de criança já caiu na próxima aluna minha também. Adverso condutor da existência diante de área adjacente utilizada para lazer de criança, tá? Então, procura lá a resposta que tem escrito lazer de criança. A aluna colocou, eu não sei se ela colocou escolar, alguma coisa assim, ela errou. É, lazer de criança, está brincando, tá vendo? Tá muito bom. Animais selvagens, altura limitada, largura limitada. Isso, então, ó, lá na outra, na de regulamentação, também tem. Só que ela avisa já na hora lá, tá? Aqui ela tá avisando antes, então vai ter essa antes e depois vai ter a vermelha. Tem uma placa aqui, gente, deixa eu lembrar aqui, qual que é, eu acho que é esse pedestre. Não, não é aqui, é na de tá aqui, ó. Então, se tá porque uma pergunta, tem uma pergunta sobre isso, tá? Trânsito proibido de pedestre. Aqui, ó. Cai essa pergunta aqui e ele fala assim: ao se deparar com essa placa, o que o condutor deve fazer, o que o condutor entende, qual deve ser, né? E aí está lá assim, gente, a resposta certa é, porque está lá assim, ó, entende que é proibido o trânsito pedestre. Ah, entende, ele coloca assim, né? Entende que o condutor pode andar tranquilo, pois não há circulação de pedestre. Gente, a resposta certa está assim, ó. Mesmo a placa sendo proibido o trânsito pedestre, o condutor deve estar alerta, atento, pois pode haver o trânsito pedestre. Por quê, gente? Essa placa não estaria no lugar de proibido pedestre se não passasse um pedestre, né? Ela está lá proibindo o pedestre por quê? Porque o pessoal é teimoso e fica passando. Então, eles põem uma placa para ver se alerta o pedestre para ele não ficar andando ali. Porém, como o pedestre é teimoso, mesmo com a placa, pode surgir o trânsito de um pedestre. Então, se o motorista se deparar com essa placa, ele tem que estar atento, alerta, né? Porque mesmo sendo proibido o trânsito de pedestre, existe a possibilidade de você encontrar um pedestre circulando por ali, certo? Essa é a pergunta e essa é a resposta correta que você tem que colocar. Mais. Passagem de nível sem barreira. Gente, nível, tudo que falar relacionado a nível, passagem de nível, passagem, é tudo relacionado a linha do trem, tá? Há diversos controles de resistência diante do cruzamento por linha férrea.
em nível, sem barreira. Questão, não tem aquela cancela, não tem nada. Você que tem que ter a noção. Quando chegou na linha de trem, para, olha para ver se pode ir ou não ir cruzando direto. Passagem de nível com barreira. Ah, esse aqui, então, adiante de um cruzamento com linha férrea em nível com barreira. O que quer dizer nível? No mesmo chão que você está passando ali, no mesmo nível. Não está indo na ponte, túnel, nada disso, tá? É no mesmo nível que você. Então, prestar atenção nesse caso aqui, ele tem a barreira, né? Às vezes tem a cancela, tem alguma coisa que se segura na hora que o trem vai passar, né? Cruz de Santo André, adverte o condutor do veículo da assistência no local de cruzamento com linha férrea em nível. Mesma coisa, deu para entender? Ó, tudo meio que mesma coisa, né? Início de pista dupla. Adverte o condutor do veículo da existência adiante de pista em que o fluxo oposto de tráfego possam ser separados por um canteiro ou obstáculo. Eu lembro quando eu falei para vocês que é uma pista simples, uma pista dupla? Lembra que eu falei que o canteiro? Então, esse aqui é o canteiro, ó, tá? Então, esse é o canteiro, ele quer dizer o quê? Ah, início de pista dupla. Então, eu estou vindo aqui, eu estou entrando na pista dupla. Porque aqui vai estar tendo canteiro, e eu vou estar indo aqui, e o outro vai estar vindo aqui. Então, eu estou entrando, eu estou iniciando. Por isso que é bom você ver a placa de baixo para cima. Se você está achando que você está vindo aqui, você está saindo da pista dupla. Aqui você está entrando na pista dupla, tá? Fim da pista dupla. Lá, eu estou saindo da pista dupla, enquanto esse aqui está entrando na pista dupla. Por isso que para mim é o fim, tá? Adverte veículo existente adiante de uma pista de fluxos opostos, trafegam deixando de ser separados por um canteiro ou obstáculo. Não é mais dupla, é simples agora, tá? Dupla é quando tem o canteiro, simples é quando não tem. Resumidamente, pista dividida, olha lá, os dois estão indo no mesmo sentido, porém, é dividido pelo canteirinho aqui, né? Não é sentido oposto. Adverte o veículo a existência numa via onde o fluxo de tráfego do mesmo sentido de circulação passa a ser dividido por um canteiro ou obstáculo. Em São Paulo tem muito disso, né? Marginal Tietê ali, você está andando aqui, você pega, separa, depois junta de novo, depois separa, junta, essas coisas, né? Aeroporto, adverte o condutor de veículo existente diante do aeroporto. Vento lateral, rua sem saída. Adverte o condutor de existência de via sem continuidade. Por que eu vou falar sem saída, né? Senão vai ficar tudo sem saída, sem saída, sem saída, e aqui sem saída também. Peso bruto total limitado. Adiante. Peso limitado por eixo. Adiante. Comprimento limitado. Adiante. Está na pista.